A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de 1 Reis. Hoje nós chegamos ao último capítulo, no capítulo 22. E nós vamos então, em 2 áudios, falar sobre esse capítulo. Eu quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite. Eu quero agradecer à pastora Luíde Ramos pela confiança e também agradecer você, amigo internauta, que tem nos acompanhado através dos grupos de WhatsApp e também pelo nosso canal do YouTube IEPBC Brasil. Se você está chegando pela primeira vez, entre no nosso canal. Ao entrar, você vai encontrar a playlist 1 Reis e você vai ter todos os estudos anteriores e você vai poder ouvir, ler os textos da Palavra de Deus. Então nós vamos hoje iniciar o capítulo de número 22. Diferentemente dos outros dias, hoje eu não vou ler o texto. Eu quero que você depois leia do versículo 1 ao versículo 40. Então hoje nós não vamos ler o texto, mas durante o estudo nós vamos abordar tudo que há nesses versículos. No áudio de ontem nós vimos que Acabe, ele se humilha perante Deus. É até estranho falar isso, né, irmãos? Mas Acabe, por um momento, ele se humilha diante de Deus. Ele faz jejum, ele rasga as suas vestes, ele cobre a sua carne de pano de saco, ele jejum, ele dorme em cima de sacos e a Bíblia diz que ele fica manso, ele andava mansamente. E a Bíblia diz que Deus vai até Elias, o tisbita, e fala o seguinte: você está vendo que Acabe se humilha perante mim. Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então, passaram-se 3 anos, houve uma trégua e aí não tem guerra entre a Síria e entre Israel. É bom lembrar que Acabe saiu vitorioso nas 2 primeiras batalhas, nas 2 primeiras guerras. Acabe vence Ben-Hadad e Acabe sai vitorioso. Então, temos aí 3 anos de trégua e aí o rei de Israel, ele resolve tomar a cidade de Ramote-Gileade. É engraçado, né? Acabe dá uns negócios esquisitos nele assim, ele quer fazer, por exemplo, estava tranquilo lá, aí queria tomar a vinha de Nabote. Então, ele é complicado. Então, ele está ali tranquilo e ele, eu vou tomar a cidade de Ramote-Gileade. E essa cidade de Ramote-Gileade, ela era uma das cidades de refúgio. Existia, irmãos, 6 cidades de refúgio. 6 cidades. As cidades de refúgio, elas eram... Deixa eu só pegar aqui, eu vou colocar um mapa aí para os amados irmãos verem. Então você pode olhar aí na sua tela, que na sua tela tem um mapa e esse mapa mostra quais são as cidades de refúgio. Então, as cidades de refúgios são Quedes, Siquém, Hebron, Golã, Ramote-Gileade e Bezer. São 6 cidades de refúgio. Então, Ramote-Gileade é uma cidade de refúgio. O que acontece aqui? Acabe queria essa cidade. E essa cidade é uma cidade de refúgio por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 4, 41 ao 43, você pode ler depois, faz o seguinte, que Moisés, ele separa 3 cidades lá do lado do Jordão, para o nascente do sol, para que o homicida pudesse fugir para ali quando matasse o seu próximo involuntariamente. Então era para isso que servia essas cidades de refúgio. Servia para quê? Para as pessoas que haviam matado alguém involuntariamente. Então eles fugiam para esta cidade e ali ficava aguardando o julgamento. Então, no Antigo Testamento,
Essas cidades estão claramente descritas lá em Números, no capítulo 35, do versículo 9 ao versículo 34. Temos também em Josué, capítulo 20, versículo do 1 ao 9. Então Acabe, ele quer atacar uma cidade de refúgio. Então, no mapa aí, você viu que são 6 cidades de refúgio. Então, eu vou ler aqui um comentário que está no site da Palavra Revelada. E nesse site diz o seguinte, que a cidade de refúgio eram 6 e servia como um lugar seguro para os homicidas. Porém, havia uma restrição. Não era qualquer homicida que poderia se refugiar lá. Só podia recorrer ao recurso da cidade de refúgio a pessoa que, sem intenção, que é o crime culposo, tirasse a vida de alguém. Se fosse um caso de assassinato intencional, no caso do crime doloso, o criminoso não teria direito de se proteger na cidade de refúgio. Ele deveria ser morto por conta do crime cometido. Para entender melhor como identificar um crime intencional ou involuntário, basta ler nos versículos 16 ao 23 de Números, capítulo 35. É importante ressaltar que os crimes eram julgados para que ninguém se aproveitasse desse benefício indevidamente. Então, o homicida teria que correr para a cidade de refúgio mais próxima da cena do crime e lá era levado para enfrentar o julgamento diante da congregação. Se fosse inocentado, ele voltava à cidade de refúgio, da qual só poderia sair quando o sumo sacerdote morresse. O sumo sacerdote representa a nação, especialmente em termos de culpa e sacrifício dela. A morte do sacerdote cessa a culpa, que é fruto do ato homicida, ficando livre para habitar em outra cidade em completa segurança, sem que o vingador tivesse qualquer direito sobre ele. As 6 cidades podiam servir de refúgio para o povo de Israel, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que viviam entre eles. Então, quando Deus ordenou a criação dessas cidades, ele revelou ao homem a sua infinita misericórdia. A misericórdia de Deus é um atributo moral, referindo-se à bondade, ternura e compaixão de Deus. E essa bondade de Deus revela a sua misericórdia para com o pecador. Então, irmãos, era exatamente estas cidades de refúgio. Então, após 3 anos de trégua, o rei de Israel resolve tomar esta cidade. Só que essa cidade já havia sido de Israel no tempo do rei de Davi e Salomão. Ramote de Gileade ficava a leste do rio Jordão e nos dias de Salomão foi um centro administrativo. Também era uma cidade estratégica por estar na divisa entre Israel e Síria. E nessa cidade havia um posto militar de muita importância. Nos dias de Acabe, Ramote Gileade estava sob o domínio dos sírios. E na visão do rei chegava a hora de lutar para ter a cidade de volta para o domínio de Israel. Para o domínio de Israel. Quis tomar essa cidade de volta porque ela já era de Israel e agora estava nos domínios da Síria. Então ele tenta, mais uma vez, já que ele venceu 2, quem sabe ele pensa assim, eu vou ganhar mais uma vez e vou trazer essa cidade para Israel e vou tomá-la das mãos dos sírios. Então, em 1 Reis, capítulo 22, é dito que Josafá, rei de Judá, foi visitar Acabe, rei de Israel. Agora a grande pergunta é, Josafá está aqui no sul, ele é o filho do rei Asa. Agora quem está assumindo o reinado do sul é o rei Josafá. Tem tradução que fala Jeosafá. Então Josafá está aqui no sul e ele vai então visitar o rei Acabe no norte. Agora, por que Josafá foi visitar Acabe no norte? Por que Josafá sai do sul e vai até o norte visitar Acabe? Porque Acabe tinha uma filha chamada Atalia com Jezabel. Atalia era a filha de Acabe
com Jezabel. E aí o seu filho Jeorão, o filho de Josafá, se casa com a filha do rei Acabe, um casamento político. E segundo a história, Atalia, filha de Jezabel, herdou toda a idolatria e maldade de sua mãe. Então, por esta razão, os dois reis mantinham uma relação de amizade e de cooperação. Então, quando Josafá chega ao palácio de Acabe, logo ele convida para fazer uma pequena guerra contra os seus vizinhos, os assírios. E aí vem um texto, e ele pergunta assim: então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E aí, queridos, nós observamos que Josafá, ele começou a reinar em Israel com 35 anos, reinou 25 anos, e ele era um rei temente a Deus. Ele era um rei que servia ao Senhor. Só que aqui, nesse episódio, e eu peço que você leia do versículo 1 ao versículo 40, ele comete dois erros. O primeiro erro foi ter dado a sua palavra que iria à guerra e só depois consultou ao Senhor. Ele fala que vai à guerra, mas ele não havia consultado ao Senhor para saber se era da vontade de Deus ou não. E muitas das vezes nós fazemos exatamente isso. E muitas das vezes nós não temos bons resultados, porque nós não perguntamos a Deus antes. Nós não buscamos ao Senhor antes. E aí, muitas das vezes, temos grandes e grandes decepções. Então, o primeiro erro foi esse. O segundo erro de Josafá foi entrar em um problema que não era dele. O problema era de Acabe, ele que queria tomar. Josafá era do sul. Josafá não tinha nada a ver com o reino do norte. Se bem que quem dividiu essas terras não foi Deus. Começou lá com Roboão, e aí veio a divisão, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. Mas isso não foi Deus. Mas Deus estava ali vendo todas as coisas, contemplando todas as coisas e mandando o profeta para advertir, para voltar ao Senhor. Se envolveu com Astarote, com Azerá, e aí nós vimos tudo isso nos áudios anteriores. Então o problema nunca foi de Josafá. O problema era de Acabe, se ele queria tomar Ramote de Gileade, uma cidade de refúgio que estava no poder dos sírios, que fosse ele, Acabe, não Josafá. E aí o que acontece? Ele se intromete em algo que não era dele. Só que Josafá, ele pede a Acabe que os profetas fossem chamados para exatamente saber o que ia acontecer. Ele queria ouvir os profetas de Deus. Só que Acabe não tem profeta de Deus. Os profetas de Acabe são profetas mentirosos. E aí os profetas vão lá, fica um de frente para o outro, cada um com seus trajes reais, coloca ali o trono de Acabe, o trono de Josafá, e aí vem todos os profetas, são 400. E os profetas vieram e disseram que poderia ir à luta. Eles poderiam ir sem medo, que teria grande êxito nessa guerra. E aí, irmão, Josafá, ele desconfia disso. Eles estão muito empolgados, e Josafá desconfiou do exagero dos profetas. E Josafá pergunta assim: não há um homem de Deus, não tem um profeta que possa falar pelo Senhor? Aí Acabe fala: tem um, mas eu não gosto dele. Acabe disse que havia, mas não era do seu agrado, porque sempre profetizava coisas negativas a seu respeito. E Josafá fala: manda chamar esse profeta. Aí vem Micaías, filho do rei Lá, contra a vontade de Acabe. E aí, irmãos, quando você lê o texto, você vê que ele vai de forma irônica, de forma sarcástica. E ele fala: não, vocês podem ir, vai lá, vocês vão ter êxito. Tipo querendo imitar os profetas, tipo rindo e ridicularizando os profetas que
antes já tinha falado, vá lá, você vai ter êxito, você vai conseguir vitória, vai na fé, vai dar tudo certo, mas era uma mentira. E o rei pediu que falasse a verdade, ele estava apenas ironizando. Então ele faz uma profecia. E ele faz uma profecia até de forma dramática. Ele fala assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Aí quando Acabe escuta isso, quando Acabe escuta essa profecia, ele fala para Josafá: não te falei que esse camarada aí só profetiza o que é mal? E aí, irmãos, Acabe ficou irado e mandou prender Micaías, meter esse homem no cárcere e sustentai com água e pão de amargura. E quando eu voltar, a gente vê o que faz. Quando eu voltar em paz, aí Micaías abre a boca e fala o seguinte: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E aí, irmãos, Acabe e Josafá, eles não foram suficientemente humildes para aceitarem a ordem do Senhor. E aí eles vão para a guerra. A Bíblia diz que eles resolvem ir lutar contra Ramote e Gileade. E o rei da Síria já estava doido para pegar Acabe mesmo. E o que acontece, irmãos? Diz a palavra do Senhor que Acabe, ele vai disfarçado. Josafá com seus trajes reais. E a Bíblia diz então que eles partem para a guerra. Acabe já não ia mudar mesmo, ele estava já decidido e independentemente de ser ou não a vontade de Deus. Só que tem um detalhe, Josafá também tinha que ir, porque Josafá tinha dado a palavra que iria. Josafá tinha dado a palavra que iria, então Josafá tinha que honrar a sua palavra e tinha que ir nessa guerra. E diz a palavra do Senhor que nessa guerra Acabe foi atingido por uma flecha e no final da tarde, diz a palavra do Senhor, que ele veio a morrer. A Bíblia conta, e depois do sol posto passou um pregão pelo exército dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. 1 Reis, capítulo 22, versículo 36. 22, versículo 36. E aí nós vamos ler 22, versículo 36. Diz a palavra do Senhor: e depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E aí, irmão, se cumpriu aquela profecia lá de Elias sobre a vinha de Nabote. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, o que acontece aqui? A palavra profética de Micaías se cumpriu ao pé da letra. Acabe foi morto, Josafá fugiu, Israel perdeu a guerra, o exército foi disperso e a cidade de Ramote Gileade continuou nas mãos dos sírios. Então, o que nós aprendemos aqui? Acabe mais uma vez age de forma precipitada, mas aqui já havia uma profecia que ele iria morrer. A profecia lá atrás, porque fez uma aliança com Ben-Hadad II, quando era para matar o rei da Síria, ele não mata, faz uma aliança com Ben-Hadad II. Agora tem uma outra profecia aqui de Elias. Aqui tem outra profecia dizendo a questão. Olha só, irmão, são 3 profecias contra Acabe. A primeira foi do profeta lá na Segunda Guerra contra a Síria, que diz que ele iria morrer. Depois teve a profecia de Elias, na questão da vinha de Nabote. E agora teve a profecia aqui
de Micaías. Então, Acabe já estava indo para a morte. Deus deu várias oportunidades para o rei Acabe se render a ele. Quando ele tem a palavra de Elias, ele se humilha. Até o próprio Deus fala, não vou fazer isso nesse presente momento. Vou fazer no dia de seu filho. Então, ele fica um tempo ainda. Ali era para ele se humilhar, já estava jejuando mesmo, se render aos pés do Senhor. Como Manassés, né? Que foi o rei do sul, um dos reis do sul. Filho de Zedequias, ele se rendeu ao Senhor depois de ter feito muita maldade. Então ele era para se voltar a Deus. Tem como se voltar a Deus, tem como se arrepender, tem como buscar o Senhor, tem como voltar-se para Deus. Mas ele não quis. Acabe não quis. E Acabe acaba morrendo. Acabe acaba morrendo. Então, queridos irmãos, quanta coisa aprendemos com a vida de Acabe. Quantas coisas aprendemos com esse rei. E que nós podemos aprender com esse rei? Nunca desafie a Deus. Não tem como desafiar a Deus. Segundo, escute a voz de Deus. Terceiro, não se renda a ídolos, a idolatria. Então podemos aprender tanta coisa com esse rei, mas ele morre sem se voltar para Deus, não se rende a Deus e ele acaba morrendo diante de uma batalha. A Bíblia diz que ele levou uma flechada, e a Bíblia diz então que com essa flecha ele acaba morrendo. Então, meus amados irmãos, amanhã, se Deus permitir, nós encerraremos todo este capítulo de número 22 e todo esse estudo de Primeiro Reis. Na semana que vem, iniciaremos o estudo de Segundo Reis. Vai ser uma bênção. Outro pastor virá e muito iremos aprender. Iremos aprender muito. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Meus queridos, fique com Deus. Um forte abraço. E que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. A paz do Senhor Jesus. Amém.